Obrigado. Bom, então agora vamos dar início ao debate, né, sobre o tema Desafios da Inserção Internacional Brasileira e Eleições 2014. É interessante perceber o silêncio em torno da política externa durante toda a campanha presidencial. Houve raros momentos em que se deram menções indiretas à agenda de política externa no debate. Tenho as minhas hipóteses sobre por que isso acontece, mas eu acho que é bastante perceptível a grande diferença que existe entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno com relação aos seus projetos políticos de inserção internacional brasileira, né? Do ponto de vista da economia, do comércio, do ponto de vista da integração regional, das relações com outros países em desenvolvimento, as chamadas relações Sul-Sul, cooperação Sul-Sul, mas também da forma como pautar a diplomacia brasileira no multilateralismo, né? Seja ele comercial, seja ele multilateralismo político, de segurança, de direitos humanos e de meio ambiente. Eu lembro que a candidatura de Marina Silva, por exemplo, propunha no seu plano de governo que o Brasil abandonasse o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, nas negociações climáticas multilaterais, o que era, enfim, por abaixo, né, uma tradição de uma aliança, né, solidamente construída com outros países em desenvolvimento, no sentido de que as emissões de carbono devem ser calculadas, né, com base no processo histórico de industrialização e não somente no processo mais recente em que os países chamados potências emergentes têm, evidentemente, uma contribuição mais significativa, né? Então, esse é um exemplo de como o projeto de inserção internacional aparece, né, como um divisor de águas muito nítido, apesar de o tema não ter estado tão presente, né, quanto, do meu ponto de vista, evidentemente que eu tenho uma intensidade de preferência, né, ele deveria ter estado nos debates eleitorais. Bom, nesse contexto, né, é que, e com o objetivo, né, também de fazer o lançamento do livro, é que nós pretendíamos organizar esse debate. Queria muito agradecer a presença de todos, né, professor Marco Aurélio, Milton, Pedro, Maria Regina, agradeço muito também, né, aqui da casa, mas pelo apoio, pela organização nesse evento que nós organizamos juntos. Então, de imediato, né, eu vou passar a palavra para o professor Marco Aurélio, né, que vai tecer as suas considerações. A ideia seria de algo em torno de 20, 25 minutos para cada um, para que a gente tenha, né, um tempo de debate ao final com os nossos amigos e colegas aqui presentes. Obrigado. Bem, Carlos, em primeiro lugar, agradecimento pela acolhida do IESP aqui, a oportunidade de nós darmos continuidade a esse debate que iniciamos há umas 2 semanas em Porto Alegre, continuamos sexta-feira passada na Universidade Católica em São Paulo. Estamos aqui às vésperas de uma grande decisão nacional sobre política externa, entre outras coisas, levando adiante. Eu quero reiterar aquelas observações que foram feitas aqui no início, né? Graças ao apoio da Fundação Friedrich Ebert, ou como dizem os incautos aqui no Brasil, a Fundação Stiftung, nós podemos realmente constituir um polo alternativo de reflexão sobre a política externa brasileira, que não foi fácil, mas era absolutamente necessário. Necessário tendo em vista que o sistema de comunicação que nós temos no país, né, ele criou um monopólio sobre a política externa brasileira. O que é interessante observar é que esse monopólio veicula não só opiniões, mas veicula inverdades. Episódios recentes o demonstram. Apoio do Brasil a negociações diretas com o Estado Islâmico, por exemplo. Esse é uma das muitas pérolas que nós tivemos nesse último período. Então, a constituição de um movimento que tenha essa capacidade de reunir professores universitários, personalidades de partidos políticos, sindicalistas, movimentos sociais, ONGs, e inclusive diplomatas e funcionários de governo,
para um debate, me parece extremamente importante. E também é relevante dizer que esse debate lá não é um debate monocórdio, muito pelo contrário. Nós temos frequentemente confrontado posições, como corresponde, aliás, a uma sociedade democrática. Então, também os meus cumprimentos a essa iniciativa do GRI, a Fundação, e, sem dúvida nenhuma, a essa nova instituição que é a Universidade Federal do ABC. Né? A realização desse encontro, que está plasmado no livro, foi, sem dúvida nenhuma, algo de grande importância. Durante uma semana, reuniu-se, estou bem lembrado, mais de 1.000 estudantes do Brasil inteiro, né? E o próprio Matias Spector, num artigo na Folha de São Paulo, celebrou como um evento ímpar, né, na discussão da política externa brasileira. Né? Eu, ao iniciar essas breves considerações aqui, retomando um pouco os temas que eu tratei na minha participação na jornada, que está aí no livro, eu não poderia deixar de fazer uma menção de pesar pessoal pelo desaparecimento do professor Luciano Martins. Né? O Luciano, não preciso falar sobre seus méritos como intelectual, ele é um dos que marcou concretamente o debate sobre o Estado no Brasil, mas eu vou falar sobre algo que é menos conhecido, talvez, que é o seu papel como diplomata. Né? Um papel que ele desempenhou durante um breve período, tendo sido indicado por um governo tucano, mas posso advertir que levou muito poucas plumas tucanas para as suas funções. Eu me lembro que nós estávamos na oposição e o Luciano um dia me telefonou e eu tinha sabido que ele tinha pedido para ser embaixador em Cuba. Vocês sabem que, em geral, quando se pede para ser embaixador é em outros lugares, né? É no chamado circuito Elizabeth Arden, né? E ele tinha pedido para ser embaixador em Cuba. Eu fazia muito tempo que não conversava com ele, nós tínhamos sempre uma boa relação na Unicamp, e ele me disse, eu vou lá para reencontrar os meus velhos ideais. E quer dizer que não foi uma frase de efeito, né? Naquele momento ele estava querendo que o PT não criasse problemas para ele no Senado Federal, na Comissão de Relações Exteriores. Ele não criou nenhum problema, e eu acho que foi uma boa coisa que foi feita, não criar problema. Ele foi um excelente embaixador em Cuba, não só porque ajudou muito a reconstrução das relações do Brasil com Cuba naquele momento, impulsionando projetos concretos, nem todos eles foram exitosos, mas não por obra dele, né? E mais que isso, granjeando para o Brasil um prestígio enorme lá pela sua conduta impecável. Então, eu acho que o único lamento que eu tenho é de não ter podido visitá-lo, como era a minha intenção, sabendo que ele já não se encontrava em um estado de saúde muito bom. Para não falar dos mortos, falamos dos vivos. Eu quero dizer que, entre os muitos vivos que estão aqui, eu quero dizer a minha enorme satisfação de encontrar o César, né, o César Guimarães, que eu descobri que tem a mesma vaidade que eu. Ambos pintamos o cabelo de branco. Né? Bem, dito isto, eu queria chamar a atenção para 3 questões que estão, de certa maneira, presentes no texto que o livro publica. Em primeiro lugar, evidentemente, sendo todo o tempo objeto de uma crítica implacável e a maioria das vezes centrada no fato de que a política externa brasileira era uma política orientada por fatores ideológicos e partidários, né? Eu procurei justamente iniciar a reflexão sobre um tema que me parecia fundamental, que era aquilo que eu chamo de opção sul-americana, né? Porque há, evidentemente, uma forte dimensão de uma opção sul-americana na política externa dos últimos 12 anos. Eu procurei justamente tratar 2 questões que me pareciam relevantes para desfazer um pouco essa observação que muitas vezes provém de uma
oposição desavisada ou de alguns acadêmicos exageradamente avisados. Bem, primeiro, dizendo que, efetivamente, nós tínhamos tido uma mudança na política externa e que essa mudança, não só no que ela era claramente perceptível, ela era em grande medida determinada pelo fato de que nós procuramos estabelecer uma conexão entre fatores internos e fatores externos. E não me parecia que nós estivéssemos inventando a roda nesse particular, porque já em outras ocasiões, esse nexo entre o interno e o externo, né, ou, para usar um palavrão, essa dialética externa e interna, já tinha sido invocada para, na abordagem da nossa presença no mundo, né? E lembrei, inclusive, um texto do ex-chanceler Santiago Dantas, onde ele dizia que a política externa devia garantir uma presença soberana do Brasil no mundo e, ao mesmo tempo, olhem só, colocar os trabalhadores no centro da política nacional, né? E esse conceito, que é um conceito que, em grande medida, iluminou tudo aquilo que se chamou de política externa independente, ele, me parece que ficou presente, ainda que muitas vezes não devidamente valorizado, na política externa brasileira. Quando o presidente Lula foi eleito e empossado, no mesmo dia, o chanceler Celso Amorim, no seu discurso de posse, também invocou que nós teríamos, de agora em diante, uma presença no mundo que estaria conforme justamente às transformações que estavam se anunciando no país. Isso me parece absolutamente adequado por uma razão muito simples. Eu acho que dificilmente um país pode ter uma forte presença no mundo, aquela presença que o Brasil passou a ter depois de 2003, se nós não fizermos efetivamente transformações relevantes dentro do país e se nós não enfrentássemos aquela questão que me parece a questão chave do Brasil, a questão chave que atravessa a sociedade brasileira, que é o problema da desigualdade. Não está resolvida? Não está resolvida, mas pelo menos foi colocada como questão fundamental e foram tomadas medidas importantes no sentido de ir minorando cada vez mais esse tema da desigualdade. Ele vai continuar, a meu juízo, por décadas como um problema forte, entre outras coisas, porque a desigualdade ela foi abordada exclusivamente nas suas dimensões econômica e social e não foram contempladas ainda todas as questões que muitos chamam qualitativas da desigualdade, que sem dúvida nenhuma devem ser objeto de políticas públicas para o próximo futuro. Então, eu acho que o Brasil passou a ser respeitado no mundo porque fez transformações que outros países fizeram por via autoritária, nós o fizemos não só mantendo, mas em grande medida aprofundando a democracia política aqui, ainda que também essa nossa democracia política esteja a exigir transformações muito, muito profundas, sobretudo na reforma do seu sistema político. Bem, sistema institucional. A segunda questão que eu procurei também tratar, eu estou aqui resumindo, evidentemente, para me ater aos 20 minutos, que me parecem, inclusive, prolongados, né? A segunda questão era justamente a questão de que nós tínhamos tínhamos abandonado uma política de Estado e tínhamos enveredado para uma política ideológica, uma política partidária, né? Oxalá o PT tivesse uma política externa tão elaborada quanto se supõe que nós estaríamos inoculando no governo brasileiro. Não tinha. Algumas ideias, alguns princípios, né? Mas, no fundamental, o que eu vejo nesse tipo de crítica é uma visão um pouco conservadora, que procura aprisionar a política externa sob o pretexto de que ela é uma política de Estado, numa série de princípios imutáveis, né? Então, nada pode ser mudado porque uma política de Estado é assim mesmo, ela está fixada. Ora, se nós vemos concretamente quais são os princípios reitores da política externa brasileira, o que é que nós vamos constatar? Nós vamos constatar que eles estão, basicamente, estabelecidos pela Constituição brasileira, né? Tem um dos primeiros artigos da Constituição brasileira, elenca um conjunto de objetivos da política externa, de princípios da política externa brasileira, e ele deve ser contemplado, obviamente, com
dois elementos óbvios, né? O primeiro deles é a própria evolução da situação internacional. A evolução da situação internacional vai determinar uma série de hierarquizações desses princípios, de ênfase desses princípios, e também até dos próprios princípios nacionais, até das próprias transformações que se dão no plano nacional. É normal que assim o seja, e assim o é em todos os países do mundo. Então, nós assistimos, inclusive, no governo, nesses 12 últimos anos, né, uma alta profissionalização da política externa brasileira. Ministros, todos eles oriundos do próprio corpo diplomático, o que não acontecia há muito tempo. Em segundo lugar, todos os embaixadores, sem exceção, oriundos também do corpo diplomático, né, contrariando aquela tendência de outorgar benesses aos amigos e aos inimigos, muitas vezes, né, atribuindo-lhes postos, de preferência postos relevantes, né, Vaticano, Lisboa. Lisboa era importante porque permitia que o embaixador dominasse a língua local. Muitas vezes não acontecia, mas... enfim, nós, nesse período, fizemos também um esforço muito grande em ampliar o número de diplomatas, em fortalecer o Itamaraty sob todos os aspectos. Portanto, tentar caracterizar isso com uma pressão partidária, ideológica sobre o Itamaraty, em primeiro lugar, eu acho que é uma ofensa ao Ministério das Relações Exteriores. É grave quando ela vem, inclusive, de ex-integrantes do Ministério das Relações Exteriores, que recebem as suas aposentadorias de lá. E, em segundo lugar, eu acho que ela tenta justamente desfigurar um aspecto dinâmico que a política externa de qualquer país deve ter. A política externa do Brasil teve infinitas vezes em mãos de pessoas de filiação partidária ou de posição política e ideológica muito clara. Por lá passaram banqueiros, por lá passaram membros de quase todos os partidos. Estou me referindo, inclusive, a um período recente, eu não estou me referindo à Primeira República, não. Depois de 45, se nós inventariarmos, praticamente todos os grandes partidos brasileiros contribuíram com ministros dos mais variados partidos. Teve até o fundador da OBAN, o inspirador da OBAN, foi ministro das Relações Exteriores. Imagino que naquela época não deve ter se acusado a política externa brasileira em nenhuma parte de certas preferências políticas e ideológicas que nós sabemos que a OBAN tão bem encarnou na nossa história. Bem, e eu diria que fiz essas duas observações iniciais para, em grande medida, tratar de um problema que me parece um problema nevrálgico, né? Que é aquilo que eu chamo de opção sul-americana. Eu digo que esse é um problema nevrálgico, entre outras coisas, porque recentemente, no debate eleitoral, e acho normal que assim seja, essa opção sul-americana tem sido fortemente criticada. Declarações de candidatos, de um candidato em particular, tem, de uma certa forma, exterminado essa possibilidade de que nós venhamos a continuar nos associando com países da região, sob pretexto de que esses países produzem drogas, acho que nem deve ser tão grave, mas enfim, que... Não, mas eu acho que há dessa, eu disse outro dia, eu acho que há uma tentativa de reduzir a nossa região a pó. Eu acho, isso é um problema sério, grave. Não? Bom, mas enfim, quer dizer, se nós formos tratar, como se diz, o Peru, a Colômbia, a Bolívia, na dureza, e depois a Argentina, porque nós não gostamos da Cristina, e depois a Venezuela, porque nós não gostamos primeiro do Chávez e agora do Maduro, né, então nós vamos ficar não sei com quem, vamos ficar com poucos países da América do Sul, né, e nós vamos criar um outro tipo de aliança que não nos levará, a meu juízo, a grandes resultados. Quando nós constituímos o governo e começamos a refletir sobre a política externa, nós, evidentemente, fizemos essa reflexão no marco de uma reflexão maior e que levava em consideração o fato de que o